vamos falar então sobre o pensamento religioso e suas influências na vida dos indivíduos, suas características, enfim, o que define o pensamento religioso, independente da religião a que nós nos referimos. Como no Brasil a gente tem uma maioria católica, né, aqui nesse vídeo aparecem imagens de um templo, de uma igreja católica. Mas vamos falar de religião, claro, no sentido universal, no sentido geral, que una todas as religiões de diferentes credos, certo? Então, as características principais que nós podemos colocar quando falamos em pensamento religioso são a questão da fé ou crença, né? Os preceitos, os mandamentos, né, as ideias, enfim, veiculadas pelas religiões, elas dependem da fé ou da crença do indivíduo em aceitá-las como verdade. Os dogmas são consideradas verdades que não podem ser questionadas, são verdades, digamos, capitais dentro de uma religião. Então são as verdades que servem de estrutura, de base para a construção de toda a doutrina dessa religião. Já falando em doutrina, então nós temos todas as religiões, elas possuem uma doutrina, quer dizer, um conjunto de ensinamentos que são passados dentro da própria igreja, através de suas aulas, por exemplo, as aulas de catequese, por exemplo, na Igreja Católica, e ali são passados ensinamentos básicos sobre a própria religião. Além disso, nós temos no pensamento religioso a ideia de rito. O que são ritos? São celebrações, são situações em que os membros dessa religião precisam repetir algumas ações, algumas ideias, alguns pensamentos, alguns mantras, precisam repetir orações, enfim. Então os ritos são obrigatórios dentro de todas as religiões. E por último, nós temos a questão então dessa doutrina, dessas ideias ou mandamentos, todos estarem escritos num livro sagrado. Então a ideia de livro sagrado. Então as religiões, elas possuem um livro onde todas as suas bases, seus cânones, eles estão ali gravados e são iguais. Eles não mudam, eles têm uma permanência no tempo. Muito bem, então se a gente pega uma religião, por exemplo, como o cristianismo, a gente tem 2024 anos de história, desde o nascimento de Jesus. Outras religiões, e essas histórias estão na Bíblia, já o judaísmo, por exemplo, tem um livro sagrado, Torá, que é um livro semelhante à Bíblia, mas que contém apenas o Antigo Testamento, basicamente. Os muçulmanos, eles têm o Alcorão, que é um livro que contém as histórias, as narrativas do Antigo Testamento, contém narrativas, histórias do Novo Testamento, da Bíblia. Então tem um resumo basicamente da Bíblia e da Torá, e contém ali as histórias de Maomé, o profeta, o primeiro grande profeta do islamismo. E religiões como o hinduísmo possuem também livros com cânones escritos, os Vedas, e assim a gente poderia elencar várias religiões. Então basicamente são essas as características do pensamento religioso, e nós temos dentro dessa linha das religiões as chamadas igrejas. Então, por exemplo, dentro do cristianismo a gente tem a Igreja Católica, tem a Igreja Luterana, tem igrejas evangélicas de diferentes nomes. A gente tem dentro das próprias igrejas aí divisões também. Então, por exemplo, dentro da Igreja Luterana a gente tem no Brasil a gente tem duas divisões, tem a Igreja de Confissão Luterana do Brasil e tem a Igreja Luterana do Brasil, são duas congregações.
Na Igreja Católica nós temos várias congregações diferentes, cada uma com um credo, crenças, embora similares, né, e católicas, mas com suas próprias características, né? E ainda além dessas congregações, dentro da religião, a gente tem as seitas também, né, que são grupos que seguem em parte a religião ou em parte vão contra dogmas, contra enfim, aquilo que está escrito. Falando em escrito, nós temos religiões que não possuem necessariamente, né, um livro escrito, mas que possuem narrativas ou histórias que são transmitidas oralmente, como é o caso da Umbanda, por exemplo, que não necessariamente, né, precisa estar registrado num livro sagrado, mas as histórias são passadas oralmente, assim como no xamanismo, por exemplo, dos povos indígenas, onde os preceitos religiosos eram passados através de histórias, de contos, de mitos. Quanto às críticas que o pensamento filosófico pode fazer em relação ao pensamento religioso, nós temos um problema que não está na essência de nenhuma das religiões, que é o uso da violência em nome da fé. Certo? Nenhuma religião, dentro da sua doutrina, dentro do seu credo, né, prega a guerra, prega o ódio, prega a vingança, o uso de armas. Isso não aparece, enfim, na essência das religiões. Mas a má interpretação, muitas vezes, de algumas passagens dos livros sagrados, muitas vezes fora de contexto, né, retirados do contexto histórico, pode levar a erros de interpretação e levar ao radicalismo. E um fiel radical, ele se torna um fanático dentro da sua ideologia, digamos, religiosa, e passa a julgar aqueles que não seguem a sua ideologia como um inimigo, como alguém, né, que põe em risco a sua própria crença. Então nós temos no mundo hoje, e tivemos ao longo da história, mas temos, né, muitos conflitos causados basicamente por causa das diferenças religiosas. Nós temos guerras em andamento, tivemos ao longo da história perseguições a pessoas por causa da religião, nós tivemos a execução de pessoas por causa de questões religiosas, nós tivemos guerras chamadas de guerras santas. A crítica que podemos fazer é nesse sentido de que o fanatismo religioso, ele é prejudicial à sociedade, aos indivíduos, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, à liberdade de crença. Então, enquanto seres pensantes, enquanto seres que estamos estudando, né, enquanto pessoas que estão estudando filosofia, nós devemos ter sempre a mente aberta para o diálogo, a compreensão de quem tem crenças diferentes, ao não preconceito, a não discriminação, a não exclusão de pessoas, né, de nosso círculo social apenas porque elas têm uma concepção religiosa diferente ou porque elas não acreditam no que nós acreditamos, certo? Então o entendimento entre as pessoas deve romper essas barreiras. Na religião, né, o nome disso é ecletismo. O que é o ecletismo? É eu ter as minhas crenças, as minhas convicções, mas conseguir dialogar, né, e ter abertura e compreender que a outra pessoa tem as suas crenças, tem a sua fé, tem seus dogmas a serem cumpridos. E nós mesmos sendo diferentes, a gente conversar e chegar a consensos, a chegar a pontos comuns, evitando conflitos, evitando desgastes, perseguições e etc., que caracterizam um pensamento fanático religioso, certo? Então nós temos essas características do pensamento religioso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo
Vejam ali, né, e façam e entreguem a atividade que eu deixei em anexo. Um abraço e até a próxima.